Ford. Desenvolvimento de diferentes rotas de síntese na obtenção da hidroxapatita. A hidroxapatita recebe destaque na área de pesquisa por ser o principal componente na fase mineral dos ossos e dentes, com ampla utilização nas áreas médicas e odontológicas. Além disso, apresenta propriedades de biocompatibilidade e osteointegração, o que o torna um potencial substituto do osso em próteses e implantes. Por esse motivo, várias técnicas têm sido mencionadas na literatura a fim de sintetizar a hidroxapatita. Dentre esses métodos, o método Pettini, também conhecido como método dos precursores poliméricos, destaca-se como uma técnica alternativa e promissora para a preparação de pós cristalinos e nanométricos, uma vez que permite realizar a síntese com tamanho de partícula controlado, possibilita utilizar diferentes temperaturas, diferentes proporções de ácido cítrico e cátions metálicos, permite o controle na estequiometria e na morfologia das partículas, originando produtos monofásicos e nanométricos. Nesse contexto, este projeto teve como objetivo a obtenção da hidroxapatita nanométrica através do método Pettini, analisando a influência do processo de síntese na obtenção da fase desejada, visando contribuir com a nanotecnologia no que tange a criação de novas rotas de síntese na obtenção dessa biocerâmica em escala nanométrica. A síntese foi realizada da seguinte maneira. Foram adicionados 100 ml de solvente em um becker e colocado em uma placa de aquecimento sob agitação constante a uma faixa de temperatura de 70 graus Celsius. Logo após, foi adicionado o ácido cítrico e os precursores, nitrato de cálcio e fosfato de amônio. Em seguida, foi adicionado etilenglicol e, logo após sua dissolução, a temperatura foi aumentada por uma faixa de 100 a 120 graus Celsius para a posterior formação do gel. Em seguida, foi realizada uma pirose a 400 graus Celsius durante 1 hora para a eliminação da matéria orgânica e, em seguida, uma calcinação a 1000 graus Celsius durante 1 hora para a posterior formação da fase desejada. Os pós obtidos foram caracterizados por difração de raio-x para análise das fases formadas, quantificação das fases, cálculo do tamanho de cristalito e do percentual de fase cristalina das resultados obtidos, como também pela análise termogravimétrica para avaliação das perdas de massa durante o aquecimento. Analisando o difratograma de raio-x, percebe-se que, independentemente do solvente utilizado, o padrão é semelhante para todas as amostras, com a formação de duas fases, sendo estas a hidroxapatita e o beta-fosfato tricálcico, onde, de maneira geral, o aumento na proporção de ácido cítrico e cátion metálico ocasionou a formação de maior proporção da fase hidroxapatita e a diminuição da fase beta-TCP. Analisando as curvas de TG e DTG, observa-se que, independentemente do solvente utilizado, o padrão é semelhante para todas as amostras, com a formação de 3 eventos de perda de massa para as amostras sintetizadas com álcool etílico e água destilada e 4 eventos de perda de massa para a amostra sintetizada com álcool isopropílico, referente à perda de água dissolvida, decomposição residual da matéria orgânica e ao processo de descarbonização e deshidroxilação. Desse modo, conclui-se que o método Pettini foi eficiente na síntese de nanopartículas de hidroxapatita. Todavia, houve a formação de uma segunda fase de beta-fosfato tricálcico para todas as amostras sintetizadas. De maneira geral, o aumento da proporção ácido cítrico e cátion metálico favoreceu a formação das amostras com maior teor de hidroxapatita e também mais cristalinas. Todavia, não houve alterações significativas na percentagem das fases formadas com diferentes solventes ajudados. Os eventos de perda de massa foram similares para todos os solventes, inerentes à perda de água dissolvida, além do processo de decomposição dos compostos orgânicos, descarbonização e desidroxilação.